Carol, conta pra gente como é a qualidade de vida de viver na Itália. Olha, aqui na Itália é muito interessante, porque a gente tem todas as estações muito vivas, então a gente consegue viver os produtos gastronômicos, agrícolas de cada estação. E tem muito essa cultura do alimento ao quilômetro zero. Então a gente tem acesso a grandes produtos de qualidade. É muito fácil ir para outros países. Então a gente tem trem, a possibilidade de trem, avião, voo low cost, tem muitas coisas válidas. É, a gente tem uma flexibilidade também de poder caminhar nas cidades. Isso é maravilhoso, porque aqui muitas das cidades são planas, né, com poucos morros. Portugal já é um país que tem mais altos e baixos, né? Aqui não. Principalmente no norte da Itália, que a gente tem Milão, que é toda plana, uma planície. Roma também tem montanhas, mas são poucas, né? Então a gente tem a possibilidade de caminhar, de fazer um grande jantar e depois a gente vai dar um passeio, toma um sorvete. Então, o contexto de viver na Itália é muito sugestivo. Fora que cada lugar que você vá, de norte a sul, mesmo nas ilhas, na Sardenha, tem história, tem gastronomia, tem muita arte, cultura, e se vive uma vida saudável. E eles se preocupam muito, isso está dentro do ambiente do país, que é viver o que você coloca dentro do seu organismo em questão de alimento, a música que você ouve, não só a ópera italiana, mas grandes músicas de cultura italiana, os filmes, eles têm uma grande né? O Cinecittà foi aqui, Fellini nasceu aqui, então tem uma grande obra cinematográfica muito boa. Então é muito válido. A Itália, eu está aqui no meu coração, eu amo mesmo. Sou cidadã italiana e brasileira, doppia cittadinanza. Carol, conta mais assim um pouquinho pra gente da a vida na Itália, né? Como é que é a relação entre brasileiros e italianos? Como é o dia a dia da Itália? Como é que é aquela questão da digitalização, né? Os documentos, eu preciso do serviço público, é fácil, não é? Quais são as manias do italiano, né? O italiano tem mania de A, de B, de C. Quais são as grandes diferenças para você que já morou no Brasil, que já morou na Itália, entre o brasileiro e o italiano? Eles gostam muito dos brasileiros, consideram um povo alegre, e isso é o que costuma implicar com algumas etnias, algumas nacionalidades, mas os brasileiros, eles são muito fãs, adoram o Brasil, tem uma imagem, muitas vezes eles me perguntam, você é brasileira, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, mas eu amo morar aqui. Então eles têm um ideal do que é o Brasil, amam música brasileira, bossa nova, e isso vai além, sabe, do futebol. O futebol foram nos anos passados, né, quando tinha Ronaldo e por aí vai, o Milan e o Inter contratando muitos brasileiros. Hoje em dia não, é muito mais pela música e pelas belezas naturais do Brasil. Aqui na Itália tem uma questão assim, dos italianos, eles se divertem na mesa. Então a gente fala que quando a gente vai encontrar alguém, nada melhor do que encontrar para uma conversa na frente de um piatto di pasta, né? Então a gente vai em geral na casa das pessoas e não é uma como no Brasil, né, que você fala assim, eu vou convidar para jantar, eu não preparei nada especial. Não, todos os dias são comidas especiais, porque eles amam e gastam no supermercado para comprar produtos de extrema qualidade. Então, assim, eles adoram cozinhar, adoram combinar os vinhos. Então, se você for convidada, eles falam assim, mas o que me custa colocar um piatto in più, né, um prato a mais na mesa? E isso faz com que a gente possa conversar e possa trocar. Então, as trocas vão de assuntos, até de coisas que a gente vai vendo do dia a dia, de como conhecer uma pessoa, se dá através das refeições. Óbvio que a gente toma muito café,
Eles tomam, eu acabo tomando menos, né? O café italiano espresso, então eles tomam 5 cafés por dia, e a história de ir ao bar é muito interessante, assim, de manhã, antes de entrar no escritório, tomam um café no bar. Muitos não tomam café em casa, café da manhã em casa, eles vão no bar e tomam um café ou um cappuccino com corneto. Depois do almoço tem o café, depois no meio da tarde tem outro café, antes de dormir tem outro café, então tem essa coisa do café que é muito interessante. E os italianos, eles adoram se vestir bem, que é o contrário do que o brasileiro, não que o brasileiro não se vista bem, mas o brasileiro é mais descontraído, né? Eles têm uma coisa de sair super arrumados, assim, seja do norte a sul, costumam se vestir muito bem, investem, mas eles não são aquela coisa de investir em milhares de roupas. Eles têm uma boa jaqueta, uma boa calça, excelentes sapatos. O guarda-roupa, como as casas não são tão grandes, né, como no Brasil, então não pode ter 4 portas de armário. Você tem 3, né? Então você tem que ter coisas muito boas que durem muito e que você esteja elegante para poder ir naquele jantar, encontrar aquela pessoa. Então tem muito esse cuidado, né, com ele, e não é uma coisa de vaidade, é uma coisa da estética, como eu me apresento, né? Eu me apresento elegante ou muito à la italiana, que a gente fala, né? Sobre a parte do dia a dia do trabalho, eles trabalham, mas eles focam no trabalho das 9 até às 6 da tarde. Óbvio que hoje nas empresas de tecnologia isso acaba mudando um pouco mais, os horários são mais flexíveis, agora estamos em smart working em vários lugares, mas eles é sagrado a hora do almoço, então existe uma hora de almoço, eles vão nos restaurantes, quando estão nos escritórios, né? Coisa que na Alemanha não é, na Inglaterra não é, que se come na mesa, que não existe comer na mesa, né? Você vai e tem que fazer uma hora de almoço, caminhar um pouquinho no parque, tem que ter a coisa do caminhar, é muito forte isso neles. E a questão de morar aqui tem a parte de você ter que lidar com uma burocracia italiana, isso sim. Eles têm uma coisa do papel. Eu falo, a quantidade de coisa que imprimem no banco, eles não são nada digital. Pouquíssimas coisas. Os jovens começam a ser um pouco mais. Então, assim, mesmo nos escritórios públicos, assim, você, às vezes... Eu falo, uma das coisas boas do Covid é que você agora tem que fazer as coisas por telefone ou via aplicativo ou telematicamente, que eles falam, através do site. Porque senão você tem que ir presencialmente no lugar, tem que assinar o papel que eles insistem em imprimir, coisas que são fáceis, né, de fazer digitalmente, e eles não fazem. Então você tem que ter paciência, e uma das coisas muito importantes, isso é para quem é ideal que você fale bem italiano, se você precise de documentação, né? E muitos brasileiros sofrem em vir para cá e não se adequar a essa burocracia, é de que quando você vai no escritório público, você fala assim, ok, preciso fazer esse determinado documento aqui, a tessera sanitária. Quais os documentos que eu preciso apresentar para você me entregar esse documento? Eles falam, mas eles acabam não falando todos, porque a burocracia é tanto que acaba esquecendo um ou não sei, não fala todos. E aí você acaba voltando 2 ou 3 vezes no escritório público. Pegando fila, senha, por aí vai. Isso sempre antes do Covid, né? Agora um pouco facilitou, está sendo feito de outra maneira, mas assim... E quem sabe italiano, quem sabe as regras, né, das documentações e o jeitinho, consegue falar assim, senhora, mas não está faltando esse documento? Realmente eu não preciso trazer essa documentação? Ela fala, essa também tem que trazer. Por quê? Isso é muito... Mesmo no consulado em São Paulo, passei altas vezes que tive que voltar, porque... não, você não trouxe esse documento. Eu falei, mas não me avisaram. Não, mas aqui, ó, é preciso, senão não consigo fazer. É uma burocracia em cima de burocracia. O governo atual tenta mudar isso com a digitalização da administração pública, porque é um grande problema.
Sabe, Carol, eu vivi isso também. Fui no consulado, levei as documentações, fiz as traduções juramentadas, voltei lá 3 vezes, como você citou. Minha mãe é italiana, nasceu na Itália, meus avós são italianos, né? Faleceram, mas tenho ainda uma parte da família na Itália. Viajei várias vezes Uhum. para aí, um lugar maravilhoso. Mas é incrível, né? Como de fato existe essa questão da burocracia institucionalizada, né, no país. Criticada pelos outros europeus, né? Assim, os alemães não são assim, os ingleses não são assim. É E verdade. isso com que os italianos precisem se modernizar. Com o Refund Fund que vem agora, devido ao Covid, que vai ter uma entrada de dinheiro muito grande, o presidente, o Premier novo, diz que vai investir na digitalização da administração pública. É muito, coisas que o poupa-tempo em São Paulo faz em 1 minuto, e você tem que ir 2 vezes, pelo menos. Mas quem conhece sabe e que fala italiano muito bem, já sabe como lidar. E tem uma coisa de que eles falam alto. Eles não estão gritando com você. Você está no escritório porque ele fala alto, parece que ele está te tratando mal. Você não tem que se alterar. Você fala, não, mas e isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela pega, para e te explica direito. Mas eles são muito bate-pronto. Então, culturalmente, o italiano, você tem que saber lidar com eles, né? Mesmo no restaurante, o cara, às vezes, ele não vem determinados, não restaurantes rústicos, não restaurantes normais, não restaurantes legais. O cara joga o prato, ele chega, pá, 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 pá. E você fala, meu, o cara jogou a comida, nem tá me tratando bem. Não é assim, ele tá te tratando bem. Aqui ele tem que fazer outras mesas, aqui tem uma coisa do trabalho sindical, né? Tem muito forte a lei, quem emprega a pessoa gasta muito dinheiro para contratar uma pessoa. Então, em vez de ter 10 garçons, ele tem 5. E o cara tem que se virar nos 30, porque está lotado, né? E aí é complicado. E aí a gente vê, eles são rudes. Não, eles são pum, 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 pum. Dependendo também de cada região. Roma é de um jeito, Milão é de outra, Trentino Alto Adige é outro. Parece que são vários países dentro de um país. Mas é saber lidar com cada cultura. Tem a sociologia de cada região também, e a gastronomia de cada região. E às vezes o dialeto de cada região, né? Você vai na Sicília, ou na região da Campânia, capital Nápoles, falam dialeto entre eles normalmente, Calábria também. Já no norte, não. No norte, os vênetos falam um pouco, e a gente compara que o Vêneto é muito industrial, né? Então, lá, e Vêneto é que nem judeu. Eles empregam os vênetos, eles estão todos entre os vênetos, e aí a gente pega e vê, de vez em quando, eles falando em vêneto. Mas é muito engraçado que eles não são fechados como os sicilianos. Os sicilianos, eles já, a prescindere, que a gente fala, já falam em dialeto e você fala em italiano. Está mudando um pouco isso com as novas gerações, né? Mas as crianças, os jovens de 20 anos, todos já totalmente italianizados, mas falam com a nona e falam com os pais em dialeto. Eu lembro que uma amiga minha fez um jantar siciliana, fez um jantar para mim, convidou todos os amigos dela para me conhecerem, um jantar maravilhoso, cozinharam coisas maravilhosas. Na hora do jantar, eles falavam só em siciliano. Eu falei, ok, eu sou a convidada de honra e vocês estão falando só em siciliano. Eu entendia, assim, é muito difícil, eu entendia 30%. Aí eles, só que era hábito de falar o siciliano, eles não estavam sendo mal educados, era hábito. Eles lá embaixo falam siciliano, sim. Óbvio que você vier viajar e for numa loja, eles vão falar italiano, mas entre eles falam siciliano. Sério que italiano fala alto, cara? Eu nunca vi. E me conta, Uau. conta pra gente, assim, o dia a dia na Itália mesmo, né, com relação a transporte, né, como é que é a locomoção é de motoneta, é de carro, é de ônibus, transporte público funciona, tem metrô em todas as cidades, tem só em algumas, o trem, como é que é o trem, Sim. né, ir para uma cidade, ir para outra, morar no subúrbio, trabalhar na cidade, a sensação de segurança, né, como isso funciona? Varia muito do norte ao sul.
né? Então, assim, no norte, que a gente tem Milão, Pádua, Milão, região de Lombardia, Vêneto, né? Veneza, Pádua, Verona, ali, é bem Piemonte com Torino. Então, as cidades são muito organizadas, com transporte no horário, não tem perigo nenhum. Acontece nas grandes cidades como Roma e Milão de ficar muito caro, Firenze, Florença também, ficar muito caro morar dentro da cidade, e aí as pessoas estão pegando os trens para irem morar nas periferias, como acontece muito em Paris. Você tem casas maiores, com jardim, e pega um trem, meia horinha, e chega tranquilamente. Metrô tem nas cidades que a gente chama capoluogo, nas maiores tem, né? As capitais das regiões estão, a maioria tem, né? Metrô. Trem tem em todas as cidades, médios e grandes. Então, o trem é uma maravilha, porque você pega, para você ir da ponta da Itália, que é Reggio Calabria, até Milão, que é no norte, você faz em 10 horas de trem regional, em 6 a 7 horas de trem-bala. Depende se tem escala ou não. Tem um que é direto, né? Então, você consegue ir com o trem ir para tudo e não custa tão caro. Tem os aeroportos até nas cidades pequenas, como Perugia, tem aeroporto, Reggio Calabria tem aeroporto, então, e os voos low cost são maravilhosos, porque você precisa ir para Roma, em vez de pegar 4 horas de Reggio Calabria até Roma, você pega um Alitalia, um voo até um outro low cost por 35 euros. Então, não é difícil se locomover na Itália, né? Não é perigoso em geral, não tem essa história do vão me roubar, não, é uma coisa que eu mesmo faço coisas sozinha à noite e é tranquilo. Roma tem um grande problema, isso eu conto muito para os meus clientes, que eu tenho uma agência de viagens e de eventos, e Roma, eles tentam construir os outros, porque tem 2 linhas de metrô, tentam construir outras estações, só que cada vez que eles escavam, eles encontram restos arqueológicos da época romana. Aí para tudo, aí entra a burocracia italiana, para tudo, chama o arqueólogo, chama não sei quem. E tem um metrô ali do Coliseu que está há 13 anos para ser terminado. 13 anos para terminar o metrô. Que aí vai pegar uma outra parte. Então, assim, isso é muito complexo nas cidades históricas, né? Mas é tranquilo se locomover. Assim, você precisa de carro? Sim. Milão, você não precisa de carro, porque além de ser plano, tem metrô para tudo quanto é lado. Se você não quiser comprar um carro, na Europa e na Itália não tem Uber, tá? Eles são é proibido Uber, Bolt, qualquer tipo desse tipo de serviço. Mas se você quiser alugar um carro com energia renovável, o car sharing, que a gente fala, que você baixa um aplicativo e aí você paga por minuto e por litro de gasolina. Então, tem umas Smarts, um carro que chama Smart, pequenininho, parado em vários pontos da cidade. Você baixa o aplicativo, vê onde está a Smart mais próxima, vai lá com o código, bota o celular na porta do carro, abre, a chave do carro vai estar no porta-luva também com o código que você pega, dirige 2 horas, eles contabilizam o quilômetro, depois você deixa onde você for deixar o carro e aí você vai pagar através do aplicativo. Isso é maravilhoso. Já tem em Roma, já tem em vários lugares e isso permite que as pessoas tenham carro, né? Às vezes quer ir para algum lugar e não quer pegar o metrô, né? E pega esses carros alugados que chama de car sharing. O BlaBlaCar também funciona super, né? Então as pessoas pegam esse serviço de carona, é super seguro, não tem problema, porque a pessoa tem que te dar um feedback, né? Pôr o testemunho. Então, eu já peguei algumas vezes quando eu tive que fazer viagens para a montanha, né? Que não tinha o trem, que não chegava em determinado lugar, eu acabei pegando. Então, assim, é bem tranquilo se locomover e não tem perigo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando você vai para determinados lugares, vai para Nápoles, né? Você fala assim,
vou ficar esperto. Mas brasileiro já é esperto, né? Já tem os 4 olhos aqui. Você só não vai dar bobeira, né? Mas não tem aquela coisa da ameaça constante do roubo, nada disso. Bom, Carol, considerando que a Itália é um lugar tão maravilhoso, como é que você ajuda as pessoas a mudarem para a Itália de forma legal? Explica pra gente. Então, eu tenho há mais de 10 anos uma agência de viagens personalizadas e de eventos, organizando eventos, casamentos aqui no exterior, já tem um bom tempo. Daqui a pouquinho eu explico como é que eu faço isso. Agora, devido à minha experiência de morar aqui há tantos anos, de ter feito tantos documentos, alugado casa, comprado, né, itens aqui na Itália, e mesmo o governo tem vários benefícios para quem é cidadão, eu vou, com a minha empresa, estou reestruturando, oferecer um serviço para você que quer mudar para a Itália. Então, o que acontece? A pessoa que é descendente de italiano, né? Ela tem o passaporte, a dupla cidadania como eu, ou uma cidadania europeia. Ela pode contratar uma consultoria da minha empresa, que chama Mipiati, para mudar para cá, para escolher a cidade ideal, segundo a necessidade da família, o bairro, porque o bairro difere, principalmente Roma, né? Roma, Milão, em Milão você pode ter um bairro mais tecnológico como um bairro mais arborizado. Então, assim, como fazer a escolha da cidade, e aí toda a parte de auxílio para a pessoa tirar carteira de identidade, fazer a tessera sanitária, que é para ter acesso a todo o serviço sanitário na Itália, né, de saúde, escolher o médico de família, alugar um apartamento, tem diferentes tipos de contratos de aluguel. Então, todo esse trabalho de qual contrato, porque até, por exemplo, se você alugar uma casa que o proprietário considera aquele imóvel que está sendo alugado como segunda casa, a luz, o gás vão ser mais caros, porque a segunda casa tem uma taxa elétrica maior, né? Numa faixa maior a taxa de eletricidade. E tudo isso você tem que verificar. A história do gás para o inverno, são vários detalhes que você vai, e aí o brasileiro que chega, e às vezes é descendente de italiano, mas não tem essa vivência, e também não tem o italiano fluente, pode contratar uma consultoria, que é um serviço que eu oferecer, para mudar para a Itália, fazendo todo esse processo burocrático de documento, de abertura de conta em banco, de aluguel de imóveis, de compra de automóvel. Se a pessoa for descendente de italiano, depende, né? Agora está numa fase de que eles têm o bônus alto. Para carro ecossustentáveis, eles têm um bônus de 10 mil euros. Então, se você chega aqui e não sabe, você pega e compra o carro lá. Se você sabe, e já tendo a carteira de identidade, o Código Fiscal, que é o CPF, fazendo todo um procedimento burocrático, mas válido, você compra o carro com incentivo. E isso é maravilhoso, mas quem vive aqui é que sabe. Eu falei assim, não, eu vou ajudar os brasileiros, descendentes de italiano, que querem vir morar na Itália, fazendo esse serviço de consultoria. Quem não tem cidadania, mas tem direito a ter, eu também faço todo um processo de ajuda à cidadania italiana, que pode ser presencial, como era antigamente, que as pessoas vinham para a Itália, moravam aqui 4 meses, 5 meses, e conseguiam a cidadania italiana em loco, que demora muito menos do que no consulado, mas agora tem um negócio que chama cidadania judicial. E eu estou trabalhando para oferecer um serviço junto com uma advogada licenciada pelo Tribunal de Roma, porque a cidadania italiana judicial só pode ser feita no Tribunal de Roma, para poder realizar a cidadania de forma judicial a descendentes que têm direito, né? Esse é um direito, né? Você nasceu no Brasil, mas você é de família italiana, então é um direito que deve ser reconhecido. Então, esse é um serviço que eu vou oferecer. E fora isso, tem uma coisa que eu vejo muito que a gente vai oferecer a partir desse próximo trimestre, que é o apoio legal na Itália. Acontece muito de brasileiros e brasileiras que querem abrir uma empresa aqui
e tem uma questão legal, burocrática, de contrato, né, que tem que ser vista. Tem gente que casou com italianos ou italianas, separou com filhos, tem herança, tem coisas para dividir e precisa de um apoio legal. Tem pessoas que trabalharam muitos anos no Brasil e agora vêm para trabalhar aqui, tem uma coisa de reconhecer diploma, que é um serviço que a gente oferece, reconhecer diploma de médicos, dentistas, advogados, né, que isso tem que fazer todo um reconhecimento do diploma, mas se você vir para a Europa trabalhar, como que vai ficar a sua aposentadoria? Então, esses são serviços de apoio legal que, a partir de agora, além das viagens personalizadas e dos eventos, eu vou passar a oferecer, porque eu quero dividir toda a experiência que eu tenho de tantos anos morando aqui na Itália e entendendo como pode, quem já tem a cidadania, ou mesmo quem quer fazer, vir para cá com todo o apoio, um apoio integral, sem sofrer nos grandes escritórios públicos de Roma, em longas filas, tendo que voltar 4, 5 vezes, como eu já falei antes, né? Tendo que voltar 4, 5 vezes e ir para Roma, né? Deve ser um pouco mais complicado, embora divertido, né? Delicioso e curtir e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem pressa, né? Acho que é um processo... Somos mais práticos, né? Os brasileiros são mais práticos, né? Então... Sem dúvida. Não, e acho que essa questão, Carol, muito, muito interessante você ter compartilhado, né? Porque muitas pessoas... avançam no sentido de conseguir a cidadania, né? O reconhecimento da cidadania, juntar toda a documentação, etc. Mas esse é só o começo, né? Tem muitas outras questões, né? Como, né, a sua carteira de identidade, a sua permissão para trabalhar, você poder votar e outras coisas, né, que você citou. Então, reconhecimento da aposentadoria, reconhecimento do diploma, né? Que profissão você vai exercer no país, dentre certamente centenas de outras coisas. E poder, com um apoio jurídico, né, oferecer todos esses serviços e benefícios de forma simplificada, é uma dádiva, né? Realmente muito bom. É isso aí, que eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a viverem essas transformações de vida que acontecem com todo mundo que está aberto a viver algo novo, né, segundo a essência. Então, muita gente tem o sonho de tentar, só que não dá para ser sem planejamento, tem que vir com muita calma, com planejamento e com quem sabe para poder indicar realmente o caminho das pedras, porque documentação é muito necessária. E também tem muitos brasileiros, a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu sempre falo isso, que tem o passaporte, mas por que não já deixar pronta uma tessera sanitária, uma carteira de identidade na Itália? Vai que necessita vir para a Itália de uma hora para outra, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não precisa nenhum Covid ou nenhuma guerra. Aconteceu comigo, né? Eu sou residente na Itália há mais de 10 anos. E eu tenho uma amiga italiana que mora em Belo Horizonte, que é residente, é italiana há mais de 10 anos, como eu, só que ela é residente no Brasil, ela transferiu a residência para o Brasil. Quando estourou o Covid e ela quis vir para a Itália, ela não podia, porque só podia quem era residente na Itália. E aí ela ficou no Brasil e não pôde embarcar. Então, essa coisa, você fala assim, mas como que você ser residente se eu não tenho casa? Isso é outra coisa que os brasileiros não sabem sobre os investimentos em imóveis. Óbvio que comprar um apartamento em Roma, em Milão, custa, né? Tem um valor grande, mas comprar casas em borgos medievais custa 29 mil euros, 50 mil euros. E você compra uma casa de boneca num borgo medieval a 40 minutos de Roma, no meio das montanhas. E você fixa a sua residência ali. Que a gente fala que os italianos estão comprando a segunda casa, porque esses borgos medievais estão ficando sem habitantes. Por quê? Porque a maior parte da população italiana é idosa. Idosa de 70, 80 para cima. Por que eles morrem com 90, 95, por aí? Mas assim, por que não quem tem descendência italiana ter um imóvel aqui, num preço que, para o Brasil, mesmo com o euro agora, não é tão absurdo. Então, assim, dá para a gente pensar até nessa alternativa.
Sim, e não só investimento, né, com Airbnb, etc., mas com a possibilidade de, poxa, já muda para a Itália, se aposenta na Itália, né, se diverte na Itália. Incrível, incrível. Sim, tem isso. Eu lembro que eu cheguei a morar agora eu não estou lá mais. Eu morava num borgo medieval e a 40 minutos de Roma, de um borgo turístico, né? E as casas estavam sendo compradas, porque e aí, era muito legal, porque tinham holandeses, alemães, então virou aquela Babel do borgo medieval, super cool. E aí a prefeitura também estava incentivando com dinheiro quem abrisse lojinhas, serviços no Borgo. Então teve uma moça que abriu, ela pinta echarpes, né, coisas artísticas. Ela abriu a loja dela, ela alugou, custava super pouco, acho que custava 200 euros por mês o aluguel ali, só que ela ganhou 2.500 euros para poder fazer toda a decoração da loja. E aí dá um respiro para ela poder conseguir vender, e ela tinha uma casinha lá. Então foi uma coisa leva a outra. E a gente pensa que é impossível? Não. Basta entender, e isso daqui eu posso explicar, ajudar muitas pessoas, né? O caminho das pedras de onde investir. Porque todo mundo pensa, vou comprar um apartamento em Roma. Não é, às vezes nem é tão ideal, né? Então, assim, a qualidade de vida, mesmo a classe alta, não mora em Roma, Roma, né? Às vezes, Firenze mesmo, Firenze foi um caso clássico. A maioria dos fiorentinos, com o turismo exacerbado, lotado de japoneses e tudo que tem direito, bandeirinha, saíram, fizeram das suas casas Airbnbs, ganharam dinheiro com isso e foram morar na Toscana, nos campos da Toscana, maravilhosamente bem. Que Então, assim, delícia. é uma realidade, entendeu? Então, a gente pensa, morar na cidade grande, né? Em Milão, em Firenze, em Bolonha. Às vezes não vale a pena morar 10 minutos de carro dali, 20, Sim. 30. Você é de E carro, aí, de carro, de trem? de trem, Eu fiz uma vez Roma, Firenze, Veneza, Milão, 1.000 quilômetros em um dia. As estradas são excelentes, né? E, excelente. e você estava comentando dos burgos, etc. Uma vez eu fui a trabalho para Cannes, né? E estava lá em reuniões, etc. e tal, para o evento. E tirei uns dias de férias. Então fiz a Riviera Francesa e Riviera Italiana. Só que eu tinha que parar 3 dias depois para fazer um call, né? Tinha um call importante, era um pitch da companhia e tudo mais. E aí eu cheguei atrasado no hotel, reservei ali no celular, né, na internet, e não conhecia o hotel, e era meio que um castelo, assim, muito, muito bonito, hotel charmoso e etc. E aí eu fui na recepção e pedi, olha, eu preciso de uma sala e de um Wi-Fi disponível, né? Porque eu tenho uma reunião muito importante. Para daqui uma hora eu vou tomar um banho e vou para lá, pode ser? Pode. Aí fui, tomei banho, etc e tal, e fui para a sala. Eu falei, olha ali e tal, não sei o que, entra, vira à direita, você vai encontrar lá a sala, a gente deixou um computador para você com Wi-Fi, né? Eu já tinha até o computador. Mas eu cheguei lá, era o salão de valsa do castelo, né? Um pé direito enorme, um lugar gigante, né? Para ter uma reunião com uma outra pessoa, precisava, na verdade, uma salinha e o link, né? E tinha eco na sala. Foi realmente uma experiência muito legal, mas assim, você encontra lugares maravilhosos, né? Muito bacana. Carol, vamos falar um pouquinho sobre gastronomia do Viver Mais. Que delícia. Olha, aqui na Itália tem coisas impagáveis que eu não sei como que se um dia eu tiver que voltar para o Brasil ou morar no Japão ou em outro lugar, eu não sei como eu vou fazer. Porque, por exemplo, é normal, né? Não nas cidades grandes como Milão, né? Mas assim, as pessoas terem uma casa, ter 10 oliveiras, chega novembro, elas colhem as azeitonas, vão no frantóio, fazem a moedura, né? Que a gente faz e produzem o seu próprio azeite. Esse azeite chama óleo nuovo. O óleo nuovo, que sai em novembro, ele tem propriedades medicinais incríveis. Isso é o que a gente come. Então, nosso templo, que é o nosso corpo, o melhor dos alimentos.
Os tomates, né, que meu pai sempre fala que aqui o tomate tem um sabor diferente, porque o solo é diferente. Os melhores tomates são os de Nápoles, porque eles plantam ali no, aos pés do vulcão e tem sais minerais diferentes, então o tomate vem diferente mesmo. Só que assim, muita gente tem plantação de tomate, colhe o tomate em maio, coloca em vidros herméticos, fecha e usa o ano inteiro o tomate. Aquele sem agrotóxico. E isso é normal. Então aí você vai encontrar alguém fala, eu te trouxe de presente o tomate que eu produzi. Né? Aí você fala, como assim? A história dos grãos, da farinha, né? Tem farinha 000, as farinhas integrais. Então, assim, tudo isso, o italiano, ele é muito preocupado na qualidade do produto e na combinação daquele alimento com o outro. Então, por exemplo, quando você tem um macarrão com um grão super top, com uma água, para fazer aquele macarrão, a gente chama trafilato nel bronzo, né? Então, ele pega o grão do trigo super top, a água que ele vai misturar com aquele trigo é a água da montanha, bota num negócio de bronze para não perder as propriedades e não seca o macarrão muito, muito para ele não ficar malado. Se você comprar aquela caixinha, até da Barilla, aí em São Paulo, cor amarelada. Por quê? Porque ele ficou na paz do tempo, é uma secagem industrial. Aqui você consegue comprar nos pastifichos, é normal, na Itália inteira, excelentes massas que não são tão secas, então eles não perdem a propriedade nutricional. Aí você vai e coloca faz um camarão, um macarrão com camarão ou com alguma outra coisa. E quando é macarrão com peixe, não se coloca nenhum tipo de queijo ralado, parmesão, pecorino, não se coloca, porque que não combina e tira o sabor. Quando você compra em Bolonha, que é a região da Emília-Romanha, toda dos recheados, das massas recheadas, né? Então, agnolotti, capelletti, tortellini, são todos da região da Emília. E cada cidadezinha da Emília, Modena tem um recheio do tortellini, Bolonha tem um outro e por aí vai. Mas assim, você não vai comprar um super tortellini feito à mão pelos grandes bolonheses ou emilianos e jogar ele nadando no molho. Você vai colocar um molho suave para você sentir o recheio. Tem coisa que a gente fala que a gente faz só com manteiga e sálvia. As ervas aromáticas são muito utilizadas aqui e eles se preocupam porque aquela erva vai fazer bem para a sua saúde ou vai combinar. E aí também tem a combinação do vinho. Então, você não vai tomar o vinho muito forte que vai tirar o sabor do alimento, porque o vinho também é um alimento. E o vinho não é para você beber assim. O vinho é para você saborear. E o paladar daquele líquido com aquele alimento faz com que o prato seja excelente e quem está na sua frente, dividindo esse momento com você, com grandes assuntos, é o que faz a vida valer a pena. Então, essa é a Itália, essa é a gastronomia. Tem toda a parte dos queijos, que eu não vou nem entrar em detalhes, mas a parte das burratas. Eu estou numa região agora, da Calábria, a burrata, ela vem da região de Campania, Nápoles, e da Puglia. Ela só é produzida, em geral, no verão. A burrata é um prato de verão, prato estivo, que a gente fala. E a mussarela de búfala, não. Por quê? Porque a burrata ela é mais leitosa, né? Agora tem um negócio chamado filiata, que eles colocam o leite da búfala com outro tipo de creme de leite da búfala, eles misturam os negócios, fica um negócio dos deuses. E não chegou ainda no Brasil. Por quê? Porque essas coisas desses queijos super frescos é muito difícil chegar no Brasil. E isso que é o grande trunfo de você vir para a Itália, e quando os meus clientes vêm para cá e falam assim, você nunca veio para a Itália, você nunca comeu uma mussarela de búfala, você nunca comeu uma burrata de verdade, porque nem às vezes quem está em Milão, onde não se produz mussarela de búfala, porque a mussarela de búfala é do sul da Itália para baixo, não dá tempo. Hoje eles levam de avião, produzem e levam de avião. Então tá fresca, ainda dá para você comer nos grandes restaurantes. Mas assim, para o Brasil não dá, porque são 14 horas de voo. Então você não vai comer uma mussarela de búfala original, super fresca. O sabor é outro.
E aí, com um manjericão super fresco, tem toda uma combinação. E isso é levado muito a sério. Quando você vai num restaurante, você fala, brasileiro tem mania disso, né? Tinha, não sei se continua tanto assim. Vem o prato, me traz o queijo ralado, me traz o azeite. Para eles, o prato já é uma obra de arte, não tem que adicionar nada. Se ele for trazer o azeite, ele vai trazer aquele azeite picante, que ele mesmo, o garçom, colocar um fiozinho para poder não estragar o sabor de cada ingrediente do prato. Isso é cultura. É maravilhoso aqui na Itália você aprender como comer e saborear os ingredientes, e principalmente valorizando os ingredientes da época. Não adianta nada você falar assim, eu quero agora uma torta de cerejas com ricota, que é uma das grandes tortas típicas com influência romano-judaica, né, de Roma, que é a torta de vicioli com ricota, que eu levo as pessoas no gueto hebraico com a judia que está lá até hoje fazendo torta de cereja com ricota. Aquela ricota é a ricota que vem da Sicília, tal. A vicioli é um tipo de cereja. Vicioli é uma cereja um pouco maior. Então não adianta eu querer comer isso em janeiro, sendo que a época das cerejas ela é maio, junho. Então assim, muito do produto local deve ser ingerido na época que está sendo produzido, né? Por exemplo, as laranjas maravilhosas, taroco, que é aquela vermelha dentro, são laranjas enormes, são da Sicília. Janeiro, fevereiro é a época da laranja. Não adianta você querer comer laranja em julho. Vai ter a laranja que nem banana aqui é um problema. Vem tudo do Brasil, do Equador, né? O que eles fazem? Eles cortam as bananas super verdes, deixam em câmeras frigoríficas, vem de avião, fica aqui na geladeira, quando começa a amarelar, eles vendem. As bananas são perfeitas, mas não tem aquele gosto de banana que nem tem no Brasil, porque não é a fruta da estação, porque não é uma fruta tropical. Mesma coisa o abacaxi. O abacaxi aqui não é que nem o abacaxi pérola no Brasil. Isso não existe. A mesma coisa para as coisas daqui, né? Tem grandes verduras que não tem no Brasil, como a puntarella, que é como se fosse a chicória, eles cortam sempre o talo. Então, é uma salada de talo, né? De pequenos talos. Só que aí eles temperam. O italiano ele não faz uma coisa simples. Você vai comer uma salada são vários talozinhos, chama puntarelli, é típica de Roma. Só que eles fazem um molinho com alite e azeite daquele que eu expliquei puro, tudo batido, solto um pouco e rega essa salada de talos, super crocante e fresca e deliciosa, e aí combina com um peixe. Se você colocou alite para temperar com azeite, você não vai comer com bife, uma grande bisteca. Não, você vai comer com um peixe, com um prato que combine, né? Então, isso é muito cultural, é muito válido. Uma das coisas que é diferente são os doces também, que aqui tem o sorvete, que não, vocês sabem, não tem para ninguém, mas os doces não são tão doces, nem nas festas de criança. Quando eles experimentam brigadeiro, aqui, eles acham muito doce. Eles falam, é bom, mas eles não acham maravilhoso que nem a gente acha. Eles acham muito doce, eles não estão acostumados com o leite condensado. As tortas de aniversário das crianças são tortas de fruta, né? Com máximo um crema pasticeira, que é um creme daquele do Zambaione, né? E nisso, o brasileiro tem doces muito mais elaborados, na França também tem doces mais elaborados, só que mais doces, mais engordativos, né? Mais calóricos. Então, é cultural. Isso é a Itália, com suas grandes gastronomias. Aqui dá para falar o dia inteiro, né? De comida italiana. Você vai me perguntando o que você quer saber da parte da gastronomia. Não, para compartilhar aqui, você está falando, eu estou aqui salivando, já estou pensando em fazer uma massa para o jantar, e abrir um vinho, né, e etc, porque de fato acho que a combinação todo, né, o cuidado, o carinho que eles têm, dizem que alguns povos aqui, para não especificar nenhum, né, as pessoas comem para viver, e na Itália as pessoas vivem para comer, né, então eu acho que esse é o grande slogan, né, o cuidado, o carinho que os italianos têm
para os alimentos e para os alimentos regionais, como você comentou, né? Acho que as estações do ano são muito bem definidas, né? Em virtude do inverno mais rigoroso, principalmente no norte, etc. Mas também você tem, né, aquelas micro-regiões, né, que pode fazer com que você viaje, conheça. Mas você comentou aqui um pouquinho sobre as sobremesas, né, que não são tão doces, muito tiramisu, né, muita influência também do café. Tem essa questão toda dos queijos, que a gente tem um capítulo à parte, né, a gente vai ficar horas falando só dos queijos, né. Ao mesmo tempo, você comentou muito de massa, né? Você começou falando de tomate e farinha, ou seja, o básico para o italiano, né? Não tem como tomate e farinha. As cerejas, eu tive oportunidades desse tamanho, parecem ameixas, né? Eu fui na feira e peguei 2 saquinhos, né? Um para comer e o outro para pôr os caroços, e eu fiquei até o cotovelo, né? De tudo melado de cereja, porque tem tanto sumo ali, né? Tão bom, é algo incrível. Mas me conta um pouco sobre vinhos, né? Como é que é essa questão dos vinhos, dessa região toda? Um pouquinho mais da Toscana, ou um pouquinho mais de outras regiões? Quais são as grandes diferenças? Tem o vinho frisante, né? O não frisante, né? Como é que você pode dividir um pouco mais com a gente sobre isso? Os vinhos são a excelência, né, aqui da Itália, junto com a França, que tem também excelentes vinhos. Eu preparo vários roteiros personalizados para áreas específicas de vinhos para os meus clientes, e todo mundo conhece os vinhos do Chianti, né, na região ali da Toscana. Só que não podemos nunca, e aí isso é a cultura do vinho, né? A gente tem na região do Piemonte um vale onde se produz o Barolo, que é um dos maiores vinhos, mas que combina com grandes carnes, que o Barolo é um vinho robusto, né? Então a gente tem na área do Vêneto uma região que chama Valpolicella, e ali tem o vinho que é o grande carro-chefe do Vêneto, um dos grandes vinhos que eu amo, que chama Amarone. Ele é um vinho que é conservado em botes, né? Fala em português naquelas caixas de onde armazena o vinho. A gente fala bote. De árvore de cereja, da cerejeira. Dos barris. Né? Ficam nos barris. Bote é barril. Então, eles ficam em barris tem os de carvalho, tem os de alumínio, e esse Amarone, ele fica conservado numa madeira de cerejeira. Então, ele tem um sabor mais frutado, ele é um vinho corposo. E desse Amarone, você faz um vinho licoroso chamado Ricciotto. O Ricciotto é como um digestivo. Isso é uma das coisas maravilhosas que muita gente não sabe, que na Itália você, quando faz um grande almoço, não é todo dia, né? Você vai num domingo, vai num agriturismo, vai num restaurante, são primeiro prato, segundo prato, antipasto, primeiro prato, segundo prato, e você fica 3, 4 horas, né? Aí chega uma hora que são pequenas porções, mas você tá empanzinado, né? Assim, tá satisfeitíssimo. E aí, depois do café, já é um digestivo, você toma um pouquinho do digestivo. E tem vários digestivos na Itália inteira. Todo mundo só conhece o limoncello. Mas o Ricciotto é um digestivo da região do Vêneto, na Valpolicella, produzido depois que o Amarone passa um pouco do ponto. O Amarone é um dos grandes vinhos como o Barolo. No sul todo mundo fala do Chianti, mas a região ali de Montalcino, na Baixa Toscana, que poucas pessoas vão, já um pouco mais conhecido. Existe o Brunello de Montalcino, que é um dos vinhos mais renomados do mundo. Então, assim, eu levo as pessoas realmente nas cantinas artesanais de Brunello de Montalcino, em Montalcino. Então, a pessoa vai fazer a degustação, vai ver o produtor, vai entender, mas não é aquela produção em série, são aquelas propriedades que realmente tem a uva Sangiovese, porque teve um escândalo. Quando o Brunello ganhou na Wine Spectator o melhor vinho do mundo, 3 anos seguintes, teve muitos pedidos e eles misturaram algumas
fazendas, né, que chama agriturismos, algumas propriedades, misturaram a uva Sangiovese com uma outra uva, para poder vender mais para os Estados Unidos, por aí vai. E aí foram pegos pela polícia, fechados, e hoje tem o vinho DOC G, denominação de origem controlada garantida. E aí você tem os Brunelos DOC G. E aí você tem que saber que esse vinho é feito somente com uva Sangiovese. Na região da Puglia, a gente tem os vinhos Primitivo e por aí vai, muito fortes, com um teor alcoólico muito forte, mas excelentes. E na Sicília, a gente tem os vinhos brancos e os vinhos licorosos, né? Então, a gente tem o Passito de Pantelleria. Então, você ir na Sicília, num baita sol, numa praia maravilhosa, fazer uma refeição de peixe. E no final, arrematar com o Passito de Pantelleria, que é uma ilha onde o Armani tem uma casa, Giorgio Armani tem uma casa, que é um lugar super maravilhoso, cool, é o must. Né? Então, esses vinhos licorosos da Sicília e os vinhos brancos sicilianos são incríveis. A Itália não tem vinhos rosés, mas a gente tem outras regiões onde se produz o vinho. Em geral, na Sicília, na Toscana, a gente tem na Baixa Sicília, a região da Montalcino, o Chianti, Valpolicella e a parte lá do Barolo, no Piemonte. Né? E Carol, explica para a gente, e principalmente para quem não teve a oportunidade de ir para a Itália ainda, essa questão do primeiro prato, do segundo prato, porque quando eu fui na casa da irmã da minha avó, na Itália, eu engordei 7 quilos na primeira semana. Porque, de fato, você não tem... Primeiro, você tem muita comida. Segundo, tudo é muito gostoso. E terceiro, eu sou comilão. Então, eu engordei 7 quilos em uma semana. E quando você vai aos restaurantes, você, além de ter o primeiro prato e o segundo prato, não é só isso, né? Pelo menos na minha experiência, das vezes que estive aí, você primeiro pede tudo antes. Então, não aguento mais, não quero mais, você já pediu, né? Segundo, você senta na mesa e já vem o antepasto. Então você come um pão maravilhoso, uma manteiga maravilhosa, come lá a berinjela, abobrinha, tudo que vem, né, no antepasto. Aí você já estaria satisfeito, mas você já pediu, né? Então vem o primeiro prato, que geralmente são, né, as massas, etc. Aí você come, aí você já não aguenta mais. Aí vem o prato principal, que é o segundo prato, né? Sei lá, uma carne com brócolis, o coelho... Exato. É uma verdura. Além disso, você tem a salada, né? Que em algum momento ela entra ali. E depois que você já não aguenta mais, a sobremesa você também pediu no início, porque não é que você pede depois a sobremesa se você quiser, você já pediu. E aí você come também a sobremesa, tudo isso regado com muito vinho, né? E ao final, como se, né, coubesse mais alguma coisa, tem os queijos. Licor. Os queijos, o licor, etc. Então, de fato, dura bastante tempo. Com geleias, vamos explicar isso, né? O queijo, ele não é de antipasto. Vários queijos são de sobremesa. Então, você pode pedir uma sobremesa ou um queijo com geleia, né? Ou depois da sobremesa, em alguns lugares, vem o queijo também, né? Exato. Tem que arrematar com um digestivo. Os digestivos, a gente tem o limoncello na região da Campania, o Vinsanto na região da Toscana, o Passito de Pantelleria na Sicília. Então, a gente tem várias. No Friuli Venezia Giulia, a gente tem a grappa, que não é um vinho digestivo, é uma pinga, um aguardente, né? Uhum. Cachaça. Então, são várias coisas para poder digerir tudo isso. Mas o primeiro prato, o ideal é não comer muito pão. Então, o antipasto chega, você dá uma segurada. E aí e quando você pedir o prato, também assim, se for comer um macarrão matriciana, que é aquele molho de bacon com tomate, e depois pedir uma carne com batata, não pede carne com batata, pede carne com uma verdura. Por quê? Porque você já vai ter comido uma coisa muito pesada e gordurosa. E aí a batata também é um carboidrato. Tem que dar uma combinada. Mas os garçons, eles costumam aconselhar. Então, assim, eles também aconselham, olha, porque eles não é que fazem muito, eles têm uma coisa da guerra mesmo, né? Quando é um restaurante, ele acha que ele vai ter 20
pessoas ali naquele dia, ele faz, teoricamente, 20, 25 refeições, para não ter desperdício. Então, o garçom, ele costuma falar, olha, hoje tem isso, 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 mas eu aconselho você comer isso, porque está excelente, porque eu já provei. Então, o conselho do garçom é muito válido sempre, não é aquela coisa que ele está querendo empurrar o que está lá. Não, realmente ele indica aquilo que naquela culinária, naquele dia, saiu melhor, segundo o ponto de vista extraordinário do paladar dele, né? Sem dúvida. Não, às Então, vezes, inclusive, ele traz goela abaixo, né? Você gosta de alguma coisa? Vou preparar para você. Pronto. Não tem que pedir, não tem que escolher, ele vai trazer e você vai comer. tenho que falar uma coisa para todo mundo que vem para a Itália. Você pede e principalmente aquelas mulheres que fazem regime, né, dietas na Itália. Gente, não faça dieta quando você vem para a Itália, por favor. Faça dieta quando você está no Brasil. A pessoa pede um antipasto, o primeiro prato, nem pediu o segundo, né? Falou, vou ficar só no primeiro. Mas aí comeu o macarrão e deixou um pouco no prato. Todas as vezes o garçom vai pegar, retirar seu prato e falar assim: não era bom o macarrão? Não era boa, senhora? Ele fala, não gostou? Aconteceu algum problema? Por quê? Porque na Itália você come tudo porque está no prato. E aí, para você, a gente faz um negócio chamado escapeta. Você ainda pega o pão, porque o molho do macarrão é o grande rei, né, do prato. E você limpa o prato, quase lavar o prato, né, com todo o pão para ele ficar branquinho. Aí o garçom vai ficar feliz e não vai perguntar para você: aconteceu algum problema? Não gostou? Eles têm muito essa preocupação. E aí você tem que falar: não, não estou me sentindo bem quando deixa no prato. Não, hoje eu não estou me sentindo muito bem, tava ótimo, você tem que garantir. Não, tava excelente, mas eu não estou muito bem hoje, estou com pouca fome, me desculpe. Tem que pedir desculpa pro garçom porque você deixou comida no prato. E também não se Fica a dica. atreva a pedir para mudar algum ingrediente, né? Não. Eles falam assim: ricetta é ricetta, senhora. Então, assim, já aconteceu comigo. Porque eu pego, tinha lá um negócio, um macarrão com berinjela, e na época eu não comia muito berinjela. Falei, mas dá para fazer isso sem a berinjela? Não, senhora, ricetta é ricetta. Escolhe um outro prato. O brasileiro pensa que é grosso, mas na verdade ele não é grosso. Ele está só explicando que aquilo é uma receita elaboradíssima, já testada, e eu não posso mudar. Então, eu tenho essas. A única coisa que eu, particularmente, né? Isso vocês têm que saber. Eu não gosto de salsinha. Não gosto de salsinha. E todos os pratos de peixe, macarrão com peixe, com camarão, ou frito misto, que é aquelas frituras de peixe, né? Eles pegam salsinha e fazem assim, ó, e jogam no prato inteiro de decoração. A única coisa que eu chego no restaurante de peixe e falo assim: senza prezzemolo porque sono alérgica. Sem salsinha porque eu sou alérgica. Porque aí o cara anota e aí o cozinheiro realmente vai me obedecer. Porque eu sou alérgica. Na verdade, eu não sou alérgica, eu só não gosto. Mas senão eles pegam e colocam do mesmo jeito. Essa Então, eu dica já não valeu o vídeo, né? Sou alérgico, sou pronto. alérgica. Sono alérgica. Ah, ok, senhora. Essa história dos celíacos aqui, da alergia, eles são super sérios. Aí ele anota em letras garrafais e quando o cara tá fazendo, ele vai ver que aquele ele não vai botar o prezzemolo, a salsinha em cima. Né? Mas, em geral, outros ingredientes, se você não gostar, escolhe outro prato. Carol, conta pra gente como é que funcionam essas viagens de experiência, né? Pelo mundo, pela Itália. Sim. A minha empresa não faz só viagens para a Itália, apesar de se chamar Mi Piace, que quer dizer eu gosto, porque são viagens que você eu pergunto, mas o que você gosta de fazer, né? É uma viagem muito personalizada. Fazemos viagens para todos os lugares que já foram visitados, principalmente por mim, que sou personal traveler, então Israel, Índia, Estados Unidos, Brasil, vários lugares da Europa. Você fala assim, Carol, faz para mim uma viagem para o Japão? Não. Por quê? Porque eu nunca estive no Japão. Então, esse é o princípio básico da MIPIAT. Fazer roteiros personalizados de uma consultoria e dentro dessa consultoria, se você quer vir para Roma, importa com quem você vai. Se você for com seu filho, é uma viagem. Se você for com a sua esposa, é uma viagem. Se você for com um grupo de amigos, é uma outra viagem. Mesmo que o destino seja sempre Roma. E aí existe um trabalho de fazer uma consultoria personalizada,
onde, num planejamento estratégico, você vai vendo filmes que se passaram na cidade, estudando a história através de documentários e livros que eu indico, e nesse roteiro personalizado do lugar que você quer viajar, eu proponho inserir experiências de viagem. Tem um cliente meu, que trabalha no mercado de internet aí de São Paulo, ele chegou para mim e foi fazer uma viagem para Umbra, para Assis, para ver a parte de São Francisco de Assis, onde nasceu São Francisco, tal, que é uma das coisas que é um dos carros-chefes da MIPIAT, são as viagens temáticas, gastronômicas e espirituais. Então, tem a parte que ele foi ver toda a parte espiritual, e não só católica, espiritual mesmo, de São Francisco em Assis, que fica na Umbra. E aí, eu propus, falei assim, você gosta de tartufo? Ele falou assim, queria muito experimentar trufas negras, ou tartufo, como a gente fala na Itália, né? E tartufo é uma coisa muito rebuscada, de alta gastronomia, mas estamos na região da Úmbria, onde se produz tartufo, né? Não se cultiva tartufo, isso depois eu explico. E aí a gente fez uma viagem super incrível por Assis, e um dos dias a gente foi para uma tartufaia, visitar uma tartufaia, que é uma, como se fosse uma chácara, e aí teve um passeio que a gente foi junto com os cães farejadores e com o tratador que cuida desses cachorrinhos, que são tipo Cocker Spaniels, assim, desde pequeno, para eles sentirem o cheiro do tartufo, que o Trufas Negras tem um cheiro bem particular, bem diferente. E aí a gente foi no meio da mata, né? Não é uma mata, floresta amazônica, mas na mata, que dá tranquilamente para ir, e os cachorros foram procurando o tartufa e eles caçam, acham, cavam, porque ele fica dentro da terra, um tubérculo, né? Cavam, e aí o tratador tira da boca do cachorro na hora exata as pedras de tartufo, que depois vão ser usadas para fazer grandes pratos gourmet. Então a gente fez essa viagem de experiência. Nesse mesmo lugar tinha um restaurante, e aí foram pratos, 4 portatas, que a gente fala, né? 4 pratos gourmets com o tartufo, daquela tartufaia. Isso é uma experiência de vida, porque além da pessoa que nunca comeu tartufo, trufas negras na vida, ele pôde entender como a terra produz o tartufo, que precisa ter uma árvore especial que chama quercia, precisa ter um terreno em planície, precisa ter o outono e o inverno com temperaturas específicas. Não produz tartufo na Calábria, se produz na Úmbria, que tem aquele determinado tipo de outono, né? Se forma o tartufo, a trufa negra, durante anos e anos, tem que treinar os cachorros para achar devido com tratadores especializados. Então, tudo isso foi uma grande experiência de vida que a gente proporcionou, para depois ele fazer no mesmo ambiente essa grande refeição, esse grande almoço com os vinhos, Umbros, Montefalco, Sagrantino, que é uma outra região que eu esqueci de falar, que é a região ali de Montefalco, na Umbria, que tem grandes vinhos, Sagrantino, um excelente vinho, e aí você viveu uma experiência de viagem. Isso ficou gravado na memória, porque ele não só saboreou, mas sim ele viveu a cultura daquele produto alimentar, né? Muito específico. E são essas coisas que a gente faz. Teve experiências, eventos, né? Eu faço muitas viagens de amor, pedidos de casamento, e a gente propõe essas experiências porque faz com que a gente possa viver o local. Na Tailândia, eu proponho uma experiência que eu quero contar de conscientização. A Tailândia tem muitos... Tailândia é um destino maravilhoso, mas tem muito problema com os animais. Eles tratam mal os animais, tem uma coisa bem complexa. E tem os elefantes lá, né? Não como cavalos, mas tem muitos elefantes. E eu fui fazer uma visita a um santuário de elefantes, que isso é uma experiência que eu proponho. É um santuário de elefantes que nasceram e foram domesticados, mas eram maltratados. Os policiais resgatam esses elefantes e levam para esse santuário, onde eles caminham livremente, são alimentados, e para poder manter esse santuário, os turistas
turistas específicos, que não vai excursão, bandeirinha, muita gente, turistas específicos vão nesse santuário de elefantes livres, hoje livres e não mais maltratados, para poder dar comida, interagir com o elefante. E uma das coisas maravilhosas que eu não sabia é que elefantes, eles sobem morro e ele faz parte da vida deles, né? E a gente teve uma hora que depois da alimentação deles, eles tinham que ir num lago que eles fazem um tal de um banho, né? Tem a hora do banho do elefante. E aí, todos livres, nós éramos em 10 turistas, nós andamos, tenho vídeos, eu do lado dos elefantes com aqueles super marfins, assim, os elefantes, mas eles são domesticados, né? Porque eles eram do circo, né? E foram recuperados. E andando, né? E subindo o morro, nossa, um morro assim que a gente subiu, aí desce, e tinha uns 10 elefantes conosco, uma experiência de vida, uma experiência de viagem incrível, de conscientização, para a gente nunca ir nesses lugares mais exóticos, como Tailândia, Mianmar, e tirar foto com um tigre que está dopado, né? E em coisas de circo que o elefante é maltratado. Então, tem essas experiências que são impagáveis, e a gente propõe cada vez mais com que as pessoas se conscientizem. Tem uma experiência que eu vou contar, e aí, que é uma experiência de viagem política, que eu fiz em Israel e Palestina. Eu fui, isso com um grupo especializado, né, que é meu parceiro hoje, para a cidade de Hebron. Hebron fica na Palestina, mas tem assentamentos israelenses, e é a cidade onde os patriarcas judeus, Abraão, toda a turma está enterrada. Só que é em território palestino. Essa experiência de viagem, você vai num ônibus judeu, sai de Jerusalém, entra em território palestino, aí começa a ver muro, arame farpado, tudo, e o guia é judeu. E ele vai explicar a versão da história dele, como que Hebron não pertence aos palestinos, vai contar a versão da história dele. Ele é um guia histórico que conta toda a versão judaica da cidade dos patriarcas Hebron. Depois você passeia, vai na parte do mausoléu lá de Abraão, na parte judia, e depois do almoço você troca de guia e tem um guia palestinês, né? A gente fala palestinês então, palestinês, e ele vai contar a versão dele sobre o conflito Israel e Palestina, e vai levar essas pessoas nos lugares de Hebron palestinos, e vai explicar todo o porquê que a Palestina é deles o lugar, por que eles acreditam, etc. E tal. E você vai visitar a outra parte do mausoléu, que é a parte onde está enterrado Abraão, que os judeus não entram e que só entram palestinos e turistas. Que os turistas podem ver. Se o turista não for judeu e se o turista for brasileiro com o nome de judeu, também não entra. Só entra Carolina D'Andrea, entra. Maurício Costa, entra. Né? Brasileiros com nomes judeus não entram nessa parte palestina. Só que isso é uma experiência política. A gente vê tanta coisa sobre o conflito Israel e Palestina nos jornais, nos documentários, mas a gente nunca entende. Indo num lugar desse, você vê a realidade, você vê os assentamentos israelenses, você vê a hostilidade de um com o outro. Você vai estudar histórias, e é isso que eu faço. Eu preparo antes, vejo documentários, leio os livros, né? E aí, em loco, eu falo com as duas partes. Isso é uma experiência de viagem política, né? Que você pega, quem gosta de política, tem várias outras que se faz, né? Que eu particularmente gosto, e isso, além de eu viver, a Mipiat só oferece aquilo que ela vive, eu vivo aquilo e depois eu ofereço para quem quer entender melhor, e em segurança, porque essa é uma experiência em segurança. É isso, entre outras. Você pode ficar o dia inteiro aqui falando de experiência. Carol, você sabe que isso é algo tão importante, né? Porque as pessoas têm tão pouco tempo de férias, né? Trabalham tanto para poder conseguir tirar alguns dias de férias, né? E ao mesmo tempo, esses dias de férias têm oportunidades de fazer uma viagem, né? Não são todos os momentos de férias que você pode fazer uma viagem ou fazer uma viagem internacional. E quando essa viagem internacional não é planejada, né? Acho que o segredo é o planejamento. Tem até uma outra entrevista que eu fiz com
um colega, René Duvecot, que, como você, ajuda as pessoas a mudarem, no caso dele para os Estados Unidos, você para a Itália, e tem também esses serviços todos aí de planejamento de viagem. Ele diz o seguinte: o segredo é planejamento. Se alguém me liga e fala, eu vou para os Estados Unidos em 6 meses, eu vou dizer, ótimo, eu vou te ajudar. Se alguém liga e fala, estou indo para os Estados Unidos amanhã, ele fala, boa sorte, né? Porque não é sorte. E eu tenho, inclusive, uma história muito interessante de um amigo que foi fazer uma viagem, né, para a Itália, pelos vinhedos de bicicleta, né? Então você vai até um vinhedo, aí pega a bicicleta, vai até outro e almoça, aquela história toda. No segundo dia ele caiu, quebrou a perna, acabou a viagem, né? Então, essa questão toda de ter, tive um problema, perdi a minha viagem. Poxa, você trabalhou tanto, né? Você planejou uma viagem para um outro país e chegou lá, você se depara com algumas situações que eventualmente estão fora do teu controle. E como você comentou, existem oportunidades únicas, né? Imagina uma lua de mel, né? Uma viagem temática, ou alguns lugares que você sempre teve vontade de conhecer, sei lá, Costa Amalfitana, aí chega lá, vai no lugar errado, vai na praia errada, vai no dia errado, vai tudo errado, né? Tem feriados, então as pessoas não se planejam da forma com que deveriam. E esse teu serviço, assim, é algo que custa tão mais caro, em vez de pagar uma viagem, eu vou pagar 5? Como funciona isso para quem obviamente tem interesse em te contratar? Teoricamente, não é inacessível. Existe uma taxa de consultoria, até simbólica, né? Porque tem todo um trabalho por trás de evangelizar a pessoa no sentido para o destino onde ela está indo, explicar exatamente sociologicamente como é a cultura. Então, existe uma taxa de consultoria, depois todos os hotéis, passagens aéreas, todos os serviços que você contratar, é sempre dentro do seu orçamento. Nunca, não é meu interesse oferecer um hotel mais caro para ganhar uma comissão a mais. Não. A pessoa me passa um budget de viagem, fala assim, olha, nessa viagem eu estou querendo gastar 50 mil reais, ou 20 mil reais. E aí, se a pessoa falar, olha, eu quero gastar 10 mil reais e ficar um mês em Paris, num hotel 4 estrelas, eu vou ser sincera, eu falo, ó, isso dá e isso não dá. Né? Isso faz parte da consultoria até que você já me pagou. Né? Eu estou aqui para ser a personal traveler, para organizar a viagem segundo o seu sonho e de acordo com o seu orçamento. Então, assim, é uma otimização, porque a viagem não é só um gasto de dinheiro. Você viajando de modo personalizado com a MIPIAT, você otimiza tempo. Por quê? Porque eu vou falar para você, vai na Acrópole, na Grécia, lá em Atenas, às 8h30 da manhã, para tirar suas fotos e entender, sem todas as excursões de japoneses. Vai no Coliseu no final da tarde, para você não pegar 2 horas de fila. Porque quando você está viajando para o exterior, o tempo é essencial. E ele vale até dinheiro, porque você deixa de conhecer coisas, né? Se você não se planejar. Porque hoje, para alugar uma cama de um hotel, né? Você reservar uma cama de hotel, um carro, você faz tudo online. Só que assim, o voo. Eu vou até comprar meu voo com milhas e não sei o que tal. Você não viu a classe que você tá. Se você precisar cancelar, você comprou na classe A, né? Mas aí que era promocional. Aí você tem que mudar o voo, só tem agora a classe F. E a diferença da tarifa é enorme. Essas pegadinhas é só quem é consultor que sabe. Então, assim, o barato sai caro. É melhor, às vezes, você realmente confiar, principalmente em viagens estratégicas, lua de mel. Você não vai passar perrengue na sua lua de mel. Você tem que lembrar dela por coisas maravilhosas e não por todos os problemas e principalmente problemas culturais, né? Em países como Índia, Israel, até a vestimenta eu tenho que falar, né? Por exemplo, tem uma história clássica que roupas brancas na Índia são roupas de viúva. Né? A pessoa lá na Índia, quando eles vêm oferecer tudo, a gente tem acostumado a fazer não. Para esse balanço da cabeça para eles, na Índia, é sim. Significa sim. E aí, quando você fala não, eles estão entendendo que é, mas eles não sabem o que é não, porque o não existe, esse fonema. No, no.
Para eles é outro tipo. E até isso eu tenho que explicar. Por quê? Para você viver aquilo sem estresse. Isso é a consultoria. Né? Então, existe uma taxa de consultoria e existe você confiar no personal traveler, no agente de viagens personalizado, porque você vai passar um briefing, eu vou entender qual é a sua personalidade, qual que é a sua verba, e aí eu vou começar a te propor os hotéis de acordo com o que você quer viver, né? Com o que você também tem à disposição. E vou otimizar. Olha, não, principalmente em Paris, Roma, eu vou alugar um hotel nesse bairro. Você não sabe que esse bairro leva 40 minutos para chegar na tal da atração. Então, todos os dias você vai ter que ficar 40 minutos, 40 para... Você perdeu mais grandes dias, né? Porque o brasileiro não fica, tipo, 3 meses no país, ele fica 15 dias, 10 dias. E aí, mas aí o brasileiro fica 10 dias em 3 países, ficando 2 dias em Paris, fazendo 40 minutos de RER, né, de trem suburbano, não. E aí, até o trem suburbano em Paris tem uns cuidados a mais, determinadas horas. Então, assim, tudo isso é uma consultoria. Aí, por exemplo, quem fala assim, Carol, eu quero alugar alguma coisa específica. E aí tem as taxas que são pagas e tudo. A pessoa me cede o cartão de crédito mediante uma autorização para ter toda a segurança. E eu faço ela autoriza por e-mail, por WhatsApp, a compra do hotel que ela escolheu, e eu só emito o voucher. O único trabalho que ela tem que ter é estudar as coisas maravilhosas que eu mando antes do filme, vê esse filme, vê aquilo, escuta essa música, e imprimir os vouchers, ou hoje imprimir é coisa de italiano, né? Ou botar os vouchers no celular e ir embarcar no seu sonho. Então, assim, é uma facilitação de muitas coisas, fora que a gente fica à disposição, né, quando a pessoa viaja, se tem algum problema, tem toda uma assistência. Então, assim, é um trabalho que quem viaja em modo personalizado sente que a viagem rende mais, que é muito mais otimizada e consegue viajar, principalmente para a Europa, que tem tanta história, tanta arte, apesar que a gente faz grandes viagens para os Estados Unidos também, mas com uma outra qualidade. Então, é a qualidade de você estar num restaurante sensacional na Toscana e não pedir macarrão quattro formaggi, porque os queijos estão no norte da Itália. Ali você vai fazer pasta cinghiale. O que é cinghiale? A Carol já me explicou. A Carol já falou, vai aqui, come isso, né? Por quê? Porque são os produtos regionais, e por aí vai. Na França, você não vai pedir o vinho X, né? Você vai depender... Tem várias coisas em Portugal, né? Tem muita coisa assim que... tem até casos de gente que eu brinco isso é uma live que eu vou fazer, que a gente está fazendo lives todas as quintas-feiras, chama Viagem na Live, lugares de igrejas antigas que as pessoas passam mal. Coliseu, as pessoas passam mal. Em Toledo, as pessoas passam mal. Por quê? Em Toledo, onde começou a Inquisição. Mas tem uma energia ali, gente, naquela igreja, da Inquisição. O Torquemada começou toda a história ali. O Coliseu, que legal o Coliseu. O Coliseu tem uma energia, que eu brinco, reza antes de entrar e reza antes de sair. Por quê, cara? Morreu muita gente ali dentro. Muita gente. Então, são lugares... Museu do Holocausto. Se você está meio para baixo, ou brigou com a sua namorada e vai fazer o Museu do Holocausto em Jerusalém, não vá. É meio dia de depressão no Museu do Holocausto, gente. É um museu depressivo. É histórico, tudo, mas fala só de uma das piores coisas que aconteceu na humanidade, que é o Holocausto. Então, assim, saber a hora de ir, saber quando ir, contrate uma pessoa no travel, a gente está à disposição.